Maria Alice diz para Poliana que viu um anjo na mansão de Leonardo. A pequena, que foi passar o dia com os avós junto com os irmãos, deixou Poliana incrédula com o que falou. Vovó, tem um anjo no meu quarto. Na mansão grandiosa de Leonardo e Poliana, tudo parecia respirar calma e imponência. As paredes altas, os lustres de cristal e os jardins perfeitamente cuidados eram reflexo de uma vida de conquistas, mas também carregavam o ar de serenidade que só se encontrava em lugares onde a fé sempre teve espaço. Era um fim de tarde morno em Goiânia, e o sol dourado atravessava as grandes janelas da sala. Poliana caminhava com a suavidade de quem estava acostumada a transitar entre o luxo e a simplicidade. Apesar do porte sofisticado, com seu vestido leve e olhar atento, havia nela uma ternura natural, como se soubesse que toda aquela riqueza material não tinha valor algum diante da verdadeira preciosidade. A família. Ao lado dela, Leonardo observava em silêncio os últimos preparativos para receber os netos. Seu semblante firme escondia um coração tomado por expectativa. Para ele, aqueles encontros eram pequenos milagres cotidianos, momentos que relembravam a beleza da vida em sua forma mais pura. Para acompanhar cada detalhe dessa trama, já se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum próximo capítulo. A mansão, naquele instante, parecia aguardar, como se as paredes e o ar soubessem que em breve seriam preenchidos com risadas infantis e passos apressados. Logo, o som de um carro rompendo o silêncio da entrada anunciou a chegada tão esperada. Poliana abriu um sorriso largo, e Leonardo ajeitou a postura, como quem se prepara para um presente. A porta se abriu, e imediatamente a energia da casa se transformou. Maria Alice, de 4 anos, entrou correndo, os olhos vivos e curiosos explorando cada canto como se fosse a primeira vez. Sua pequena bolsa rosa balançava no ombro. E logo ela se atirou nos braços da avó, exclamando com entusiasmo infantil. Atrás dela, vinha Maria Flor, com apenas 2 anos, repetindo os gestos da irmã, mas ainda com o andar tropeçado típico da idade, com palavras soltas, mas a mais repetida era a vovó, que fazia Poliana se curvar para acolhê-la com carinho. Por fim, o pequeno Zé Leonardo, ainda bebê de 11 meses, veio nos braços da babá, sorridente e barulhento, balbuciando sons que mais pareciam cantos. Era o retrato perfeito da pureza. Leonardo, ao ver os 3, sentiu o peito encher-se de um calor que nenhum sucesso na carreira, nenhum palco ou aplauso poderiam igualar. A mansão, antes marcada por uma calma quase solene, agora vibrava de vida. O barulho das crianças ecoava nos corredores, os brinquedos se espalhavam rapidamente, e até os empregados da casa, acostumados à rotina organizada, sorriram diante da bagunça alegre. A cena era simples, mas carregava uma beleza única. O contraste entre a imponência do lugar e a leveza trazida pelos netos. Poliana, com sua sensibilidade, sempre soube que havia algo de especial em Maria Alice. A menina tinha um brilho diferente no olhar, como se enxergasse além do óbvio. Aquela tarde, entre risadas e corridas, Maria Alice parou subitamente diante do quarto de hóspedes no andar superior. Ficou imóvel por alguns segundos, encarando o espaço vazio. Poliana notou a expressão séria da neta e se aproximou, perguntando baixinho o que havia de errado. Foi então que a menina, com a simplicidade e convicção que só as crianças carregam, revelou: "Vovó, tem um anjo no meu quarto." As palavras soaram como um sussurro que atravessou a casa inteira. Poliana sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por uma emoção que vinha da alma. Olhou nos olhos da neta e percebeu que não havia invenção naquela fala. Era uma certeza infantil, pura e cristalina. A mansão, com toda a sua imponência, pareceu silenciar-se ainda mais, como se respeitasse o momento. O contraste entre o cenário luxuoso e a revelação da menina tornou tudo ainda mais intenso. Poliana não questionou, não duvidou. Apenas sorriu, abraçou Maria Alice com delicadeza e sussurrou: "Que bênção, minha filha." Naquele instante, o ambiente já não era apenas grandioso pela riqueza material, mas também pela grandeza espiritual que se insinuava. Era o início de uma experiência que mudaria para sempre a maneira como todos viam aquela casa e o que realmente importava dentro dela. A revelação de Maria Alice ecoava em cada canto da mansão como um segredo sagrado. Poliana, com o coração tomado pela ternura e pela fé, não deixou que as palavras da neta se perdessem como uma simples imaginação infantil. Ela conhecia a menina,
Sabia do brilho diferente que havia em seus olhos, e aquela certeza expressa com tanta naturalidade não podia ser ignorada. Enquanto as crianças brincavam pelo corredor, Poliana desceu lentamente até a sala principal, pegou o telefone fixo sobre a mesa e ligou para o filho. Do outro lado da linha, a voz de Zé Felipe surgiu carregada de surpresa quando ouviu a mãe contar que Maria Alice tinha visto um anjo. Ele primeiro riu, tentando esconder o impacto, mas a emoção atravessava sua voz, denunciando que a notícia havia tocado algo profundo dentro dele. Poliana, firme e doce, pediu que ele viesse para casa naquela mesma noite. Enquanto isso, no andar superior, Maria Alice voltava ao quarto onde afirmara ter visto o anjo. Maria Flor a seguia, repetindo em a palavra anjo, como se ecoasse a fé da irmã sem entender totalmente o que dizia. O pequeno Léo, no colo da babá, sorria como se participasse de toda aquela atmosfera invisível. Leonardo, que observava tudo de longe, aproximou-se devagar. Seus passos pesados contrastavam com a leveza das crianças. Sentou-se à beira da cama, chamou Maria Alice e perguntou com calma o que exatamente ela tinha visto. A menina, com a voz firme de quem narra uma verdade absoluta, descreveu. Falou de uma luz suave, de asas grandes e de um perfume de flores que parecia estar no ar. Leonardo fechou os olhos por alguns instantes, deixando que cada palavra penetrasse em sua alma. Ele era um homem de fé inabalável, acostumado a ver a vida como dom divino, mas ouvir a pureza daquela revelação através da neta tinha um peso diferente. Não era uma pregação, não era um sermão. Era uma criança de 4 anos afirmando com toda certeza algo que ultrapassava qualquer lógica. O cair da noite trouxe consigo o reencontro esperado. Zé Felipe chegou à mansão ainda intrigado com o telefonema da mãe. O pai o recebeu com um abraço silencioso, daqueles que carregam mais emoção do que qualquer palavra. À mesa, o jantar preparado com capricho esperava pela família reunida. Poliana tomou a frente. Com a serenidade que lhe era natural, pediu que Maria Alice repetisse diante do pai o que havia contado. A menina não hesitou. Entre talheres, risadas e a confusão própria de uma refeição com crianças, sua voz soou clara. Papai, eu vi um anjo no quarto. O salão iluminado pelos lustres pareceu ficar mais leve, e o riso de Maria Flor, ecoando a palavra anjo, completou a cena como uma confirmação inocente. Zé Felipe, que até então mantinha uma expressão desconfiada, olhou fixamente para a filha. O coração dele apertou de uma forma inesperada. Não se tratava apenas da imaginação infantil. Havia uma convicção tão pura no olhar de Maria Alice que ele não encontrou argumentos para contestar. Em vez disso, deixou que a emoção se manifestasse em seus olhos marejados. Leonardo, testemunhando aquele instante, sentiu-se ainda mais fortalecido em sua fé. Para ele, não havia coincidências. As palavras da neta eram sinais, e o simples fato de reunirem todos ali, partilhando uma experiência tão singular, já era um presente divino. O jantar seguiu em meio a conversas entrecortadas pela presença constante do tema. Maria Alice descrevia a luz suave que tinha visto, enquanto Maria Flor repetia encantada cada palavra, como se transformasse a revelação em uma cantiga. O bebê, com suas risadas espontâneas, dava ainda mais vida ao ambiente, como se também reconhecesse a verdade invisível ao redor. Poliana mantinha o coração cheio, observando como a fé da neta conseguia unir todos em torno de uma experiência que, mesmo sem explicações, parecia carregar a certeza do sagrado. Naquele momento, a mansão não era apenas um lugar de luxo, mas o palco de uma revelação que começava a transformar a vida de cada um deles. E você, acredita que sinais como esse podem transformar a vida de uma família? Deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Algo ainda pairava no ar, a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Poliana, com sua sensibilidade, mantinha os olhos fixos na neta, atenta a cada gesto, enquanto Leonardo observava com serenidade e Zé Felipe lutava entre a razão e a emoção. Maria Flor, alheia às discussões adultas, repetia a palavra anjo entre gargalhadas, e o pequeno Léo balbuciava sons que se misturavam ao ambiente, como se, mesmo sem compreender, também participasse da atmosfera de pureza que se instaurava na sala. Foi então, no auge dessa comunhão familiar, que algo inexplicável aconteceu. Um perfume suave, delicado e intenso ao mesmo tempo, começou a preencher o ar. Era um aroma de flores frescas, doce e envolvente, que não vinha de nenhum arranjo disposto sobre a mesa.
O cheiro parecia nascer do nada e se espalhar lentamente, até dominar todo o ambiente. Os olhares se cruzaram em silêncio. Poliana levou a mão ao peito, os olhos marejados, reconhecendo imediatamente que não era algo comum. Leonardo ergueu o rosto, como se buscasse identificar de onde vinha, mas sabia que não havia fonte visível. Zé Felipe ficou imóvel, pasmo, sentindo o coração acelerar ao perceber que aquilo estava além de qualquer explicação lógica. Maria Alice, no entanto, não demonstrou surpresa. Ela sorriu, como quem já sabia, e com a voz calma disse: "É o anjo, vovó. Ele está se despedindo." As palavras, simples e firmes, atravessaram todos ali como um sopro divino. O perfume se intensificava, a ponto de parecer que a sala inteira havia se transformado em um jardim invisível. Maria Flor bateu palminhas, repetindo anjo bom, encantada pelo clima mágico que a envolvia. O bebê riu alto, como se confirmasse o que a irmã dizia, e o riso dele ecoou pelo salão como música. Leonardo fechou os olhos e, em silêncio, agradeceu. Sua fé, já tão sólida, recebia naquele instante uma confirmação que ultrapassava qualquer prece. Ele não precisava de provas, mas ser testemunha de algo tão puro renovava sua convicção de que o divino se manifestava de formas inesperadas. Poliana deixou as lágrimas caírem livremente, segurando a mão da neta e repetindo baixinho palavras de gratidão. Para ela, não havia dúvida de que aquele perfume era um sinal celestial, uma presença amorosa que vinha trazer paz e proteção. Zé Felipe, tomado por uma emoção difícil de conter, enxugou discretamente os olhos. Ele era jovem, acostumado a encarar a vida de forma prática, mas não conseguia negar o que estava diante de si. O relato da filha já havia tocado seu coração, mas sentir fisicamente aquele perfume inexplicável o desarmou completamente. Era como se, naquele instante, todas as barreiras da descrença se desfizessem, e o amor simples e verdadeiro de sua filha fosse a única resposta necessária. O jantar, que até então se desenrolava entre conversas descontraídas, transformou-se em um momento de silêncio reverente. Ninguém ousava interromper o que acontecia. O perfume, cada vez mais presente, parecia envolver não apenas o espaço físico, mas também o coração de cada um. Era como se todos estivessem ligados por um fio invisível, unidos pela mesma certeza de que estavam diante de algo maior. Maria Alice, com a serenidade de uma criança que fala a verdade sem questionamentos, continuava sorrindo, repetindo que o anjo estava ali. Naquele instante, a mansão, símbolo de conquistas e de uma vida marcada pelo luxo, se tornava um templo silencioso. As paredes, os móveis, os lustres de cristal, tudo parecia pequeno diante da grandeza do que estava sendo vivido. O que realmente importava não era a riqueza ao redor, mas a experiência espiritual que transformava cada um dos presentes. O clímax daquela noite não estava nas palavras ou nos gestos, mas no perfume invisível que se espalhava como sinal inquestionável da presença do divino. A fé de Maria Alice havia se tornado a fé de todos, e naquele momento nenhum coração permanecia intocado. E assim termina mais um capítulo cheio de emoção e fé. Histórias como essa nos lembram que o amor e a esperança sempre encontram um caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, ajude a espalhá-la. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Juntos, podemos transformar cada relato em um sopro de luz e inspiração.